Muito bem, queridos, a lição de hoje é de quinta-feira, dia 29 de junho. Conflitos dentro da igreja. Antes de estudarmos esse assunto, convido você a orar comigo agora. Querido e bondoso Deus, nós vamos estudar a lição de quinta-feira. Pedimos a tua orientação neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como nós estudamos na lição de ontem, os cristãos foram perseguidos e, à medida que eles foram perseguidos, eles fugiram para lugares diferentes e eles acabaram evangelizando as pessoas desses locais. Sendo assim, muitos não-judeus se converteram, aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Tudo que é humano nós sabemos que é imperfeito, não é assim? Não demorou muito, começou então os problemas na primitiva comunidade de fé. Para começar, nem todos ficaram satisfeitos com a entrada dos gentios na igreja primitiva. A divergência não foi sobre o conceito de missão entre os gentios. Alguns achavam que a fé em Jesus não seria suficiente como sinal característico do cristão. Eles argumentavam que a fé devia ser complementada com a circuncisão e a obediência à lei de Moisés. Eles acreditavam que todos aqueles que aceitassem essa fé cristã deveriam guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e também deveriam circuncidar. Todo ser humano do sexo masculino deveria circuncidar. A circuncisão, na verdade, todo homem deveria passar por uma espécie de corte, né, no seu órgão sexual masculino, uma pele no seu crepúsculo que era cortado, e eles acreditavam que isso fosse um sinal de que a pessoa realmente estava ali sendo aceita no cristianismo. O judeu mesmo, ele circuncidava a criança, né, do sexo masculino com 8 dias. No 8º dia ele fazia isso. Podemos ver, queridos, que houve ali uma divisão entre os judeus e gentios. Como você é uma pessoa que gosta de ler, gosta de pesquisar, leia o livro de Atos, capítulo 10, verso 1, até o capítulo 11, verso 18, e você vai ver que realmente houve alguns conflitos entre essas duas, né, classes de pessoas, judeus e gentios. O próprio Pedro, né, quando batizou Cornélio, ele teve algumas, né, dificuldades, resistências com os judeus para aceitarem esse homem na fé em Cristo Jesus. Vejam que as visitas, né, oficiais de Jerusalém, que observaram a obra de Filipe entre os samaritanos e o trabalho com os gentios em Antioquia, podem sugerir algumas preocupações acerca da inclusão dos não-judeus na comunidade cristã. No entanto, a reação que ocorreu, né, quando Pedro batizou Cornélio, como eu já falei anteriormente, um soldado romano e circunciso, foi um claro exemplo da discordância que existia entre os primeiros cristãos sobre a questão dos gentios. A inclusão de um gentio como Cornélio pode ter feito, sem dúvida alguma, né, com que os judeus se sentissem desconfortáveis, mas os esforços intencionais de Paulo para abrir totalmente as portas da igreja aos gentios com base na fé unicamente em Jesus resultou em tentativas deliberadas por parte de alguns de prejudicar o ministério de Paulo. Eu quero ler com vocês aqui o texto que está no livro de Atos, capítulo 15, do verso 1 até o verso 5. Vejam que Paulo, né, ele buscou orientação dos seus amigos na fé, os apóstolos, participando assim de um concílio, né, de Jerusalém. Vejam o que foi discutido ali.
Alguns indivíduos, no verso 1 até o 5 do capítulo 15 de Atos, tá bem? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Embora o Conselho de Jerusalém, Atos 15, finalmente tivesse se unido a Paulo na questão da circuncisão, a oposição ao ministério do apóstolo continuou. Cerca de 7 anos mais tarde, durante a última visita de Paulo a Jerusalém, muitos ainda desconfiavam do evangelho de Paulo. De fato, ao visitar o templo, ele quase perdeu a vida quando os judeus da Ásia clamaram. Está isso registrado no livro de Atos 21, 28. Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Vocês perceberam que começou então a surgir problemas na igreja primitiva? Havia ali um preconceito muito grande dos judeus para com os gentios. Gostaria que você se colocasse na posição desses fiéis judeus preocupados com o ensino de Paulo. Por que sua preocupação e oposição tinha algum sentido? O que vocês acham sobre isso? Como nossos ideais preconcebidos, bem como as noções culturais e religiosas, podem nos desviar do caminho correto? Apesar das nossas boas intenções, por que muitas vezes cometemos erros nesse mesmo sentido? Como evitar esse tipo de erro? Você já parou para pensar? Queridos, muitos conflitos poderiam ser evitados se tão somente olhássemos para o exemplo de Jesus. Equilíbrio, domínio próprio, mansidão, realmente alcançaríamos mais êxitos nos nossos relacionamentos. Que Deus possa te ajudar, te abençoar nessa caminhada e que você possa buscar o equilíbrio de Deus, evangelizar as pessoas que ainda não conhecem a mensagem e que não possamos julgar, que não venhamos a julgar ninguém, porque ele pertence a uma outra denominação, a uma outra religião. Que possamos orar, ser amigos e companheiros e levar essas pessoas a conhecerem a Bíblia com carinho e recebê-las com fé, com amor, na conversão em Cristo Jesus. Vocês aceitam isso? Parabéns, então, pela decisão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos acompanhado, tem nos orientado, nos guiado até aqui. Continue nos ajudando nessa caminhada cristã, ó Deus, nos transformando a cada momento. Pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.